Alô, você que acompanha a Folha Dirigida Online. Estou aqui de novo, Luiz Fernando Caldeira, com o especial Dicas para o TJRJ. E hoje nós vamos conversar com um mestre em Direito, autor de vários livros e professor do curso Sejures, Fagner Sandes, que vai dar aqui uma série de dicas para você se preparar na disciplina de Direito Constitucional. Tudo bem, Fagner? Como é que você está, amigo? Querido amigo Luiz, como vai? É um prazer enorme estar mais uma vez participando de uma entrevista, concedendo uma entrevista para a Folha Dirigida, mais ainda conduzido por você, um querido amigo, um dileto amigo, que eu tenho muito apreço, consideração e respeito. Agradeço, então, a Folha Dirigida na sua pessoa, espero agregar, ainda que minimamente, para os nossos amigos que vão fazer esse concurso Tribunal de Justiça. Eu que agradeço a sua presença aqui, mestre, e tenho certeza que você vai contribuir muito aqui com os candidatos que vão fazer o concurso para técnico judiciário do TJ. Eu vou entrar logo de solo aqui, professor. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a disciplina de Direito Constitucional, né? Sobre o conteúdo, né, que faz parte do conteúdo de conhecimentos específicos. Então, vamos lá. Teoricamente, o conteúdo de conhecimento específico, teoricamente não, na prática, na verdade, tem 40 questões, né, e na qual está inserido o Direito Constitucional. Né? Vai abranger também o conteúdo, o conhecimento específico abrangerá Direito Administrativo, Legislação, Processo Civil, Processo Penal. Professor, na sua visão, qual será o peso de direito constitucional nessa prova de técnico judiciário do TJ? Você está imaginando que haverá quantas questões? Acredita que a prova vai apresentar um nível alto de exigência para o candidato? Luiz, eu acredito, tá? Nós sabemos que a banca é o CESP-SEBRASP, né? E é uma banca que explora muito o direito constitucional, assim como também explora o direito administrativo. Então, na minha visão, creio eu, considerando, né, a filosofia da banca e aquilo que nós preteritamente já analisamos, que vamos ter ainda pelo menos de 5 a 10 questões de direito constitucional, pelo menos, tá? Então, acho que esse é um número razoável de questões que a banca pode vir a cobrar dentro da disciplina de direito constitucional. E o nível que essa prova deve vir, professor? Você acha que ela vai vir pesada, vai vir mais ou menos? Qual é o padrão do CESP em relação ao direito constitucional? Meu querido amigo Luiz Caldeira, CESP nunca é fácil, né? CESP nunca é moleza, né? Porém, assim, também não é uma banca extremamente impossível de você absorver conteúdo e fazer as questões. Creio eu que o nível vai ser idêntico às das provas anteriores, ou seja, de médio, né, para nível mais elevado. É muito raro, claro, existe sim, mas é raro você ter questões assim muito básicas, muito simplistas, né, pelo CESP. Ainda que ela leve em consideração somente letra de lei, a própria cobrança de letra de lei, considerando aqui a letra da Constituição Federal, ela também cria mecanismos e artifícios para induzir candidato a erro. Então ela pega pelas exceções, logo a atenção tem que ser redobrada. Por isso que é importante treinar, né? É muito importante treinar. Perfeito. Mestre, e quais são os assuntos que você acredita que a banca vai explorar bastante nessa prova? Coisas que também já são recorrentes nas provas do CESP. O que você acha que eles vão explorar e o candidato precisa dar atenção a esses assuntos? Poder judiciário fundamental. Tem que estudar Poder Judiciário, entender todos os pormenores, começando lá com o artigo 92 da Constituição Federal e indo até o artigo 126. Tem que estudar todo o Poder Judiciário. Direitos fundamentais, essencialmente, matéria de todas as provas, né, do CESP-SEBRASP, princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º, não raras vezes também são cobrados temas inerentes à nacionalidade e também organização do Estado, particularmente ali do artigo 18 ao artigo 24, né? A organização do Estado propriamente dita, a autonomia dos entes federativos e a repartição de competências. Então, esses são os temas mais corriqueiros, mais comuns. Eu estou trazendo, óbvio, né, Luiz, considerando aquilo que é mais usual, mas isso não quer dizer que o nosso querido amigo candidato ele vai negligenciar no estudo de todo o conteúdo programático. Não é isso que estamos aqui sugerindo, ok? É que se você já está no nível de estudo, né, acentuado, digamos assim, você pode hoje priorizar determinados assuntos. Agora, aquele que vai fazer o seu primeiro concurso ou está iniciando, é muito incipiente, tem que estudar todo o conteúdo programático e aí sim depois partir para treino, né? Resolução de questões para se identificar, portanto, com a filosofia da banca.
Mestre, tendo em vista o clima político no Brasil, antes da pandemia do coronavírus, você acredita que a banca tende a trabalhar bastante a questão de separação de poderes na prova? Meu amigo, esse é o tema que hoje está o bambambam do momento, né? É medida provisória para cá, concessão de medida liminar ou cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, é o presidente falando uma coisa, é governador e prefeito falando outra. Enfim, tá um pam, né? Para não falar uma outra palavra aqui mais esdrúxula. Mas, então veja, nessa visão aqui panorâmica que eu acabei de considerar, nós temos, por exemplo, quem são os legitimados para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade? O artigo 103 da Constituição Federal responde. Quem, na verdade, tem competência para o quê? A leitura dos artigos 21 a 24, além do artigo 30 da Constituição Federal, é importante. Hoje, basicamente, o que salta aos olhos é o artigo 23 da Constituição Federal, que fala da competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. E claro, meu caro amigo, sem prejuízo também da boa compreensão dos direitos fundamentais, particularmente o direito à liberdade de locomoção, que muitos colocam em voga hoje se está sendo violado ou não por essas manutenções, por essas medidas de isolamento. No meu sentir, não, porque nós temos aí restrições, né? Mas não necessariamente uma vedação à liberdade de locomoção. Claro, guardadas as devidas proporções. Nossa conversa aqui não tem esse objeto, né? Mas, assim, eu acho que dentro dessa temática, esses poderiam ser os temas talvez explorados considerando essa questão do coronavírus. Mas, assim, Luiz, eu não vou ser leviano, né? Eu não posso dizer, olha, serão esses necessariamente, mas são os que estão mais em voga em decorrência do Covid-19. Claro que são temas amplos. Por exemplo, direito social também à saúde, o direito social ao trabalho, a saúde como um vetor e meio de manutenção da própria vida, que também é direito fundamental, enfim. E aí nós vamos pensando, então, numa subsequente e derradeira, aí sim, né, análise de várias possibilidades de cobrança. Mestre, eu queria que você se aprofundasse um pouquinho no perfil de prova do SEBRASP. Você falou que ela não é uma banca, então, que trabalha muito com jurisprudência. É mais letra da lei, é isso? Não, pelo contrário. Eu disse que é o contrário. Na verdade, ela trabalha muito com jurisprudência, particularmente, assim, muitas súmulas do Supremo Tribunal Federal, a depender do nível da prova, até informativos do Supremo Tribunal Federal, mas ela também trabalha a letra da Constituição Federal, né? Letra de lei, como nós temos aí costume de dizer, né? Dentro dos concursos, letra de lei fria, aquela letra fria. Mas ainda assim, o que eu quis dizer é que quando ela, né, venha se desapegar da jurisprudência e usa a letra da Constituição Federal, ainda assim ela utiliza visando fomentar ali pegadinhas, para exatamente eliminar o candidato. Aí é que a atenção precisa ser mais do que redobrada. Mas, assim, por outro lado, dessa vez, não sei se eu estou correto, pelo menos alguns professores têm comentado isso, a prova do TJ não vai ser no sistema certo ou errado, né? Vai ser na múltipla escolha normal, onde não haverá penalidade para o candidato, né, se ele optar por uma questão que não está em acordo que está em desacordo com o gabarito oficial. Você enxerga nisso também uma vantagem? Apesar disso, quais são os cuidados que o candidato deve ter ao fazer uma prova do SEBRASP? Meu amigo, claro que existe uma divergência sobre isso. Há quem seja extremamente favorável à eliminação de uma resposta certa por uma, né, que o candidato colocou como errada, outros que não, que a múltipla escolha, inclusive, é um sistema até mais justo. Eu, sinceramente, Luiz, eu não tenho muita preocupação com isso não, sabe? Se é mais justo ou menos justo esse ou aquele critério de aferição da banca. Porque eu acho que aquele que vai fazer o concurso público, nós estamos falando de meritocracia. Então ele tem que se preparar para o pior. Seja certo ou errado, seja múltipla escolha. Então essa é a minha visão, sinceramente, tá? Respeito, claro, sem dúvida nenhuma, aqueles que pensam em sentido contrário, os pontos de vista diferentes, mas no meu modo de ver, o candidato ele tem que estar preparado para encarar qualquer tipo de exigência que a banca venha a aplicar. Por quê? Nós estamos falando que ele vai ser um servidor público, então ele tem que estar habilitado para o munus e a função que ele vai exercer. Logo, eu não posso ficar pensando se é mais justo, se é mais adequado, certo ou errado, se é a múltipla escolha. Agora, no meu modo de ver,
tá, de uma forma bem objetiva, eu acho que o critério da múltipla escolha ele é até mais interessante, porque são várias opções, faz o candidato raciocinar melhor dentro daquelas opções que ele tem, né? E não aquela certo ou errado. As outras, eu acredito que na múltipla escolha o raciocínio é muito mais exigido do que na certo ou errado. A certo ou errado ele vai pelo medo. Agora, na múltipla escolha, ele vai pelo raciocínio, ele vai pensar, ele vai, na verdade, eliminar, por eliminação, na pior das hipóteses, e ainda que por eliminação ele tem que utilizar alguns métodos, né, para poder buscar aquilo que ele entende como resposta correta. Mestre, mas na sua visão, qual é a melhor forma de estudar direito constitucional? É por meio de questões? É a questão do equilíbrio do estudo teórico e de exercícios? Qual é o melhor caminho para o candidato, sobretudo para aqueles que ainda estão iniciando a preparação, estão fazendo o primeiro concurso, o segundo concurso, que ainda tem muita dúvida em relação a como estudar determinadas matérias, principalmente as matérias ligadas a direito, que são matérias que não são vistas, né, durante o período de escolar, né, não é visto na escola, não é visto na universidade, só quem que adentra pelo meio do direito é que acaba estudando esse tipo de disciplina. Um dia eu vou conseguir, Luiz, que o direito constitucional seja inserido nas escolas em nível fundamental, médio e também em todas as graduações. Um dia eu vou conseguir. Mas vamos lá. Vamos conseguir. Mas vamos lá. O que você falou com muita propriedade. Depende do nível daquele que vai fazer o concurso público. Se é uma pessoa que já está aí, né, na labuta, estudando, já fez vários cursos, já estudou a matéria, já tem um conhecimento sólido, eu não vejo uma outra alternativa, senão só mediante o quê? Questões. Mas questões da banca, propriamente dita, dentro da filosofia estabelecida pelo edital para o Tribunal de Justiça, né, múltipla escolha, mas também não pode deixar de fazer aquelas provas anteriores que são no modelo certo e errado. Ah, mas eu já exauri, Fagner, já fiz todas as provas do SESP, não tem mais nenhuma para fazer. Pega de outras bancas. Pega da FCC, pega da Fundação Getúlio Vargas, claro, desde que dentro do conteúdo programático. Agora, para aquele, Luiz, que realmente está começando, vai ser o primeiro concurso, aí nós não temos uma alternativa muito mais prática como essa do estudo direcionado por questões, porque para ele é necessário que ele primeiro leia, no mínimo ele leia a Constituição Federal. E aí depois que ele fizer a leitura da Constituição Federal, considerando o conteúdo que a banca trouxe no edital, aí sim ele vai começar a treinar através de questões, porque eu não consigo fazer questões sem ter pelo menos uma base teórica. Aí sim, quando ele começar a fazer as questões, ele vai poder sim aí lapidar aqueles pontos que ele está com mais dificuldade e focar só em questões, ou fazer uma revisão através de um manual de direito constitucional, ou tirar uma dúvida com o professor, né? Mas no primeiro momento, creio que é necessário que ele leia a Constituição Federal e dentro do que a banca traz também jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, enfim. Eu acho que são duas premissas diferentes a depender do modelo de candidato. A prova da FGV do concurso anterior, de 2014, continua sendo uma boa referência para os candidatos ou não? Porque, assim, em determinadas matérias, por exemplo, processo civil, né, mudou tudo. Né? Não sei se no direito constitucional ocorreram algumas mudanças, algumas PECs que afetem o conteúdo programático, afetem a qualidade da prova anterior, ou não. Ou a prova anterior é uma boa referência ainda. Eu ia chegar nesse ponto no finalzinho da fala, nas minhas considerações finais, né? Hoje, para você estudar, não tem nenhum outro caminho senão entrar num site, entrar na internet e no site www.planalto.gov.br. Tem que estudar com a legislação atualizada. Por quê, Luiz? Porque ainda que eu pegue a prova do TJ de 2014, cuja banca examinadora foi a FGV, se eu fizer uma questão de constitucional e essa questão ela não estiver de acordo com o que eu li, evidentemente eu vou entender que aquele conteúdo ele foi atualizado, ele foi modificado por uma emenda constitucional. Por isso que eu disse, ainda que a pessoa já esteja aí num caminho forte do concurso público, ela vai ter que estudar de alguma maneira, ainda que sejam as emendas constitucionais, o que foi alterado, para que ela, quando vier a fazer as provas anteriores, ela conseguir perceber que aquela prova, aquela questão está defasada em razão de uma emenda constitucional. Então, claro, continua respondendo a sua pergunta, né, de forma objetiva. Posso usar aquela prova de 2014? Posso, observando as devidas atualizações.
E ocorreram muitas emendas constitucionais de 2014 para cá? Muitas, meus amigos, muitas. Nós já passamos de 100 emendas constitucionais, 103, por aí, 100, e aí vai. Há alguma em especial, ou algumas em especial aí, que você acha que podem ser cobradas assim de forma mais incisiva pelo CESP? Assim, dentro do edital, não vejo nada que salte aos olhos. A gente fala, não, essa emenda constitucional aqui. Por exemplo, nós tivemos ainda há pouco a emenda constitucional número 103, a reforma da Previdência, né, que muda lá alguns aspectos da ordem social. Mas, no mais, lendo... Porque o que acontece? Quando você tem uma emenda promulgada, Luiz, ela já entra diretamente no texto constitucional. Quando você entra, então, no site do Planalto e coloca a Constituição Federal, já vem com as atualizações. Então, quando eu leio o conteúdo, eu já vou ler com as emendas, né? Claro, então já me facilita bastante. Por isso que, assim, eu não consigo julgar essa emenda ou aquela emenda, porque eu quero que ele foque, o candidato, no conteúdo do texto constitucional propriamente dito, e não nas emendas isoladamente. Perfeito. Mestre, você falou que devem cair aí de 8 a 10 questões. Você se arriscaria, só para dar um caminho para o candidato, como se fosse mostrar uma referência? Olha, esses assuntos aqui são os assuntos mais quentes. Como é que você acredita que seriam aí distribuídas essas 8 questões pelos assuntos de direito constitucional? É lógico que isso aqui é somente uma referência, não é que isso vai acontecer. A gente tem que falar isso. O candidato tem que ler, tem que estudar o programa inteiro, mas mostrando por uma recorrência do SEBRASP em provas, como é que você acredita que essa prova deve ser direcionada? Não temos o dom da futurologia ainda, né, meu amigo? Mas tentemos fazer um exercício, considerando, né, o que ela já abordou. Princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º, ok? Artigo 18... Hã? Uma questão? Uma questão. Organização do Estado, né, do artigo 18 ali ao artigo 24, mais o artigo 30, 2 questões. Poder Judiciário, 2 a 3. Direitos Fundamentais, né, artigo 5º, também nacionalidade, 2 a 3. Poder Legislativo, né, uma questão. Executivo, uma questão. Basicamente isso. Claro, volto a dizer, né, é dentro de uma ideia do que se viu em algumas provas, não necessariamente ela vai repetir. Pode ser que tudo isso que nós estejamos falando aqui, ela não cobre nada e cobre só direitos sociais. Sim, faz parte, está no programa, né? Pode acontecer. Está no programa, exatamente. Mas assim, pelo menos o candidato tem um direcionamento do que o CESP, o que o SEBRASP, né, está mais ou menos cobrando nas suas provas com uma certa intensidade. E ele percebe isso com muita, assim, com muita facilidade, Luiz, quando ele exatamente pega as provas anteriores para fazer. Ah, mas o Fagner orientou aquele que está começando agora a não fazer prova anterior. Não, vamos entender o seguinte, não é que ele não tem que fazer prova anterior, ele tem que fazer prova anterior, mas ele pode fazer uma prova anterior, por exemplo, setorizada. O que significa isso? É o que eu oriento, né, aos meus mentorados. Vamos hoje, essa semana, nós vamos estudar princípios fundamentais e direitos fundamentais. E no final de semana nós vamos fazer exercícios setorizados, só de princípios fundamentais e direitos fundamentais. E aí nós vamos verificar, então, qual é a fenda desse estudo. Onde eu estou com mais carência? Em remédios constitucionais. Então nós vamos programar uma revisão para remédios constitucionais. E os outros você vai começar a trabalhar só com base em exercícios simulados. Então tem que haver uma preparação, né? É nesse sentido, tem um planejamento e esse planejamento precisa ser cumprido, porque quando você rompe com o planejamento, aí você gera prejuízo para, né, toda uma preparação futura dentro de tudo que foi planejado e organizado. Perfeito, mestre. Mestre, agora eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, quais outras dicas e orientações que você pode deixar para os candidatos, e aproveite e deixe aí as suas redes sociais, quem quiser fazer alguma pergunta para você, entrar em contato com você para tirar alguma dúvida, como é que eles podem te procurar? Meu caro amigo, é sempre um prazer tirar dúvidas, né? Eu acho que essa é a minha missão. Eu já tenho perfeita noção de que a minha missão é estar aqui auxiliando as pessoas na realização dos seus sonhos. Então, quem quiser, quem precisar, é só adicionar pelo Instagram, @prof.fagner.sanz. Eu também sou colunista da Folha Dirigida, né? Tenho vários artigos já publicados na Folha sobre direito constitucional, então vale a pena, né, ver as edições anteriores, porque todos os artigos são dicas
para concurso público, voltados exatamente para o direito constitucional. E a mensagem final que eu deixo, meu caro amigo, é de sucesso, determinação, luta, paciência, cooperação e, mais ainda, determinação. Porque a gente não consegue passar num concurso público se não tivermos determinação. Então vamos superar as adversidades, esqueçam os fatores externos que estão atrapalhando, esqueçam qualquer problema, foque no teu objetivo, faça um planejamento, organize seu estudo, cumpra aquilo que você planejou. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir êxito no teu objetivo e eu vou estar lá te aplaudindo no dia da tua posse. Então, são meus votos de sucesso, prosperidade, paz e, principalmente, nos dias atuais, saúde. Tudo vai passar, estamos juntos e contem com a gente, comigo e com a Folha Dirigida, certamente. Muito obrigado, Fagner. Foram ótimas as suas dicas. Tenho certeza que o nosso internauta que está assistindo o programa vai fazer muita valia do que você passou aqui, tá? Gente, mais uma vez, estamos aqui finalizando esse especial Dicas para o TJRJ e espero você no próximo encontro, tá legal? Um grande abraço a todos. Até logo!